Irmãos, graça e paz, amém? Que bom poder estar aqui com vocês, né? Deus possa abençoá-los e também conduzir-me, né, nesses momentos que estaremos aqui. Reverendo Carlos, né, tempinho bom lá da região de Valadares, o reverendo veio para a região aqui, que bom revê-lo. Cristiane está aí? Está por aí a Cris? Tá não? Manda um abraço para ela, para os meninos lá, né? Irmãos, a Juliana, minha esposa, a gente foi para o seminário, foram 4 anos, né, que a gente foi aguardando o momento de casamento e justamente assim no finalzinho já, né, do ano onde nós nos formamos, houve o nosso casamento, dia 22 de dezembro. Então a gente já estava assim aguardando esse tempo todo e Deus nos presenteou, né, com 2 filhos, o Arthur, de 15 anos, e a Isabela, de 13 anos. O Jorge convidou para que pudessem os meninos também, só que eles são adolescentes e eles disseram assim: ô pai, deixa eu ficar aqui na casa do meu avô, da minha avó, porque a gente fica à vontade, não tem horário, a gente come aquilo que é necessário, né, que a avó dá, e aí a gente poder ficar à vontade, né? Numa outra oportunidade eles estarão aqui conosco. Sou valadarense, né, nasci lá em Governador Valadares. A minha conversão se deu em 1989, talvez possa ter alguém aqui próximo dessa região, se deu na cidade de Central de Minas, né, pertinho de Mendes Pimentel, num acampamento junto com Itabirinha de Mantena. Então, foi nesse momento. Acho que o Jorge também, nesse período mais ou menos, né, Jorge? Isso. Depois, fui congregar na Sexta Igreja, que é em Governador Valadares, fui encaminhado ao seminário, né? Esse tempo de preparação estive na Sexta Igreja, voltei do seminário, fiquei 2 anos pastoreando jovens e adolescentes na Igreja Presbiteriana do Grande Duquesa, depois 4 anos na Igreja Presbiteriana Monte Sinai, uma das igrejas pequenas e mais novas, né, lá em Governador Valadares, na região. Depois 10 anos na Sexta Igreja, que é a minha igreja de origem, né? Foi um desafio, recebi 23 votos, antecipado, dizendo assim: não vá para a sua igreja de origem, não dá certo. Lá eles não vão te tratar como pastor. E é verdade, eles não me trataram como pastor. Eles me trataram assim, como se fosse um filho, carregava no colo, segurava de um lado para o outro. Quando chegou 10 anos, eu entendi que eu não deveria continuar ali. Então eu me sentia como membro da igreja. Eu não me sentia como pastor tão à vontade, né, que eu ficava naquela igreja. Eu rompi todos os limites pastorais, então deu certo, né? E hoje sou pastor na Igreja Presbiteriana Filadélfia, né? Já é o meu 2º ano. Estou em fase de teste ainda, né? 2 anos é um tempinho muito pequeno, 1 ano e meio, na verdade, então eu não sei quanto tempo que Deus tem para que nós possamos estar ali. É no bairro de Lourdes, em Valadares são 24 igrejas, lá na nossa região, um sínodo, né? Dentro de Valadares nós temos 4 presbitérios e tem algumas igrejas, né, prestes a ser organizada, e a gente vai caminhando lá em Governador Valadares. Se você já esteve lá, sentiu calor, mas esse ano está fazendo frio, acredite, Valadares também faz frio. Irmãos, vamos, né, ao nosso propósito nesse momento, para que a gente possa estudar as Escrituras e também trazer o estudo sobre esses 2 temas, né? A autoridade das Escrituras e a inerrância. Nós vamos iniciar lendo a 2ª carta de Pedro, capítulo 1, do verso 16 até o verso de número 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 16 até o verso 21. Vamos fazer a leitura todos juntos? Leiamos. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória,
quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinha do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos orar, irmãos. Deus amado, pedimos sempre o direcionamento do Senhor, e é o que fazemos mais uma vez, segundo, ó Deus, aquilo que recebemos de instrução da Tua Palavra, aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, que nós necessitamos, ó Deus, da ação do Senhor para crermos, para sermos orientados e para vivermos, ó Deus, neste mundo. Esse é um momento, ó Deus, onde necessitamos da ação e da intervenção do Espírito do Senhor para nos ajudar, ó Deus, a crer nessas verdades, sobre estas verdades e aquilo, ó Deus, que temos ouvido. Sabemos, ó Deus, que os temas não são simples, mas sabemos que o Espírito do Senhor pode simplificar por meio da fé, e é assim, ó Deus, que nós conseguimos obter convicção. Sabemos, ó Deus, que podemos usar a razão, envolvem também os nossos sentimentos, mas sabemos, ó Deus, que se o Senhor não se manifestar a nós, jamais, ó Deus, poderemos entender essas realidades. Dissipa, ó Deus, as trevas, como vimos no texto que Pedro falou. Sabemos, ó Deus, que existem muitas dúvidas no nosso coração, mas há em nós, ó Deus, segundo o Teu Espírito, uma grande convicção de que a Tua Palavra é a verdade e ela nos santifica. Manifesta, ó Deus, a orientação do Senhor sobre nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, eu comprei a minha primeira Bíblia em 1990 e eu adquiri uma Bíblia Shed, né? Que era chamada antigamente Bíblia Vida Nova, uma grossona assim. Coloquei uma capa de couro e a primeira coisa que meu irmão perguntou para mim, assim, ele disse: a sua Bíblia vale? Aí eu olhei e falei: como assim vale? Não, porque toda Bíblia precisa ser benzida para ela valer. Se ela não for benzida, não vale. E aí eu entrei na neura de querer saber como é que era isso. Procurei o pastor, né, e ele me orientou, não, é uma convicção, né. Aí eu fui receber informação, eu estava vindo da igreja romana, e era essa prática mesmo, né, as Bíblias que eram vendidas e iam para as casas, muitas pessoas levavam, né, até o santuário, chegava lá, elas eram benzidas, depois voltava, colocava na casa e tinha a sua abertura. Irmãos, é um pouco assim o que muitas pessoas têm e lidam com as Escrituras. Se ela não passar por um passe mágico, né, a gente acaba não conseguindo acreditar naquelas coisas, e muitas pessoas que têm as suas Bíblias transformaram ela num amuleto e às vezes encontram até dificuldade. Existem aqueles que colocaram uma superstição junto às Escrituras e existem aqueles que empobreceram as Escrituras, né? E quando nós voltamos para esse tipo de estudo, nós precisamos ver como Deus foi trabalhando para que a revelação dele pudesse chegar até nós. Como Deus trabalhou essas coisas e como nós fomos abençoados nessa caminhada. Deixa eu descobrir aqui como é que eu vou trabalhar o slide aqui. Paciência. Ok. Deixa eu ver se eu volto aqui. Estou indo bem? Para a esquerda, para a direita. Isso. Há uma frase ali: a palavra de Deus não pode ser anulada, provém de Deus, está envolta na autoridade divina, que o próprio Deus lhe convenceu. Então, não é um toque, nem um passe mágico, nem um ambiente onde ela estiver, que ela vai ser mais poderosa ou menos poderosa. É a presença de Deus, é a manifestação de Deus, é a palavra de Deus em quem nós cremos, e é nela que nós vamos, então, encontrar a fonte de autoridade para a nossa caminhada.
A discussão sobre a autoridade e a inerrância das Escrituras é um tema antigo, né? E como nós podemos encontrar essas realidades? O texto que nós lemos de 2 Pedro é o segundo texto que nós encontramos no Novo Testamento para falar sobre o poder e a eficiência da autoridade para podermos chamá-la de palavra de Deus para as nossas vidas. O outro texto, que é muito conhecido, é esse, eu convido que você possa ler comigo. Toda nós encontramos a seguinte pergunta: todas as palavras nas Escrituras são palavra de Deus? É daqui que nós começamos o tema sobre autoridade. Já foi falado sobre inspiração, vou falar um pouco mais. Já foi falado sobre o cânon, já foi falado sobre a suficiência da Escritura, a clareza das Escrituras, mas a gente sempre tem que lembrar o foco principal. É um Deus que decidiu se manifestar, se revelar ao ser humano. Quando nós lemos Hebreus capítulo 1, manifestou de diversos modos, diversas maneiras. Ele utilizou instrumentos para que a palavra dele pudesse chegar até nós. E nós encontramos nos dois textos que nós lemos aqui a expressão sobre o quanto Deus tornou importante a palavra escrita e não somente agora a palavra falada. E ela chegou até nós. E aí nós precisamos então querer saber se o texto que nós temos de Gênesis a Apocalipse deve ser crido como palavra de Deus, se cada palavra que é encontrada aqui é uma palavra inspirada por Deus. Então, a grande discussão, até a Reforma Protestante, existia uma única fonte de autoridade para as Escrituras, que era a igreja. Ela quem definia o que deveria ser crido como palavra de Deus. Então, se você precisasse saber o que era a palavra de Deus, você tinha que recorrer aos dogmas da igreja. A igreja romana é quem comandava tudo isso. Quando veio a Reforma Protestante, expandiu-se essa visão, questionou-se essa visão, e aí então nós passamos a ter agora o modo correto de observar isso. A autoridade está nas Escrituras e não no homem ou em qualquer igreja ou denominação que traga então poderes sobre as Escrituras. É das Escrituras que nós encontramos a autoridade divina. E aí nós vamos para alguns pensamentos. Deixa eu ver se eu errei aqui. Isto. As visões básicas, né, da nossa geração, chegou até hoje, a primeira é da visão ortodoxa. Então, onde você for, e quando você for estudar sobre essa pergunta, sobre as palavras que estão nas Sagradas Escrituras, são todas elas palavra de Deus? E aí você vai ouvir no meio protestante essa frase que é a mais comum. O meio ortodoxo é desde a igreja primitiva até os dias de hoje, incluindo aqui, tá, a igreja romana. Embora a igreja romana vai dizer que quem homologa a autoridade da Bíblia é a igreja. Embora isso. Mas ela percebe e entende que a Escritura é inspirada por Deus. Só que é ela quem define, foi para ela então a definição do cânon. Então a autoridade está lá. A igreja protestante vai discordar disso. Mas nós temos uma mesma linha, nós temos as Escrituras como sagradas. E aí agora você tem algumas versões dentro do movimento protestante. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. O que nós devemos fazer com essa palavra? Recebê-la. Muitos de nós vamos questionar, muitos de nós vamos querer estudar, muitos de nós vamos querer desacreditar. Gostaria de talvez aqui fazer uma afirmação com todo o cuidado. Nós vivemos num tempo, mas talvez seja uma marca da linha protestante, onde há uma grande divisão entre pensamento teológico, especialmente aquilo que vem da Alemanha. Há uma grande divisão. E o risco, primeiro, é de muitos, depois deles se aventurarem aos estudos, eles não receberem mais as Escrituras como palavra de Deus. Às vezes, a gente encontra o lado negativo do estudo. E muitas pessoas, elas não conseguem ir além. Elas têm um limite. E quando elas começam a estudar sobre as Escrituras, elas param.
E aí, então, existe uma crítica muito grande de tentar tirar Deus da palavra dele. Arrancar a presença de Deus e a inspiração divina. Mas o meio ortodoxo, desde o início, onde nós pegamos os pais da igreja, onde nós pegamos o período escolástico, nós pegamos o período da Reforma Protestante, e agora, até o tempo de hoje, o chamado meio ortodoxo, ou de linha mais tradicional, nós recebemos as Escrituras em sua totalidade como palavra de Deus. Para você ir remoendo, nós estamos dizendo que vírgula, que verbo, adjetivo, número, tudo quanto há nas Escrituras são palavra de Deus. É expressão de Deus para nós. Tudo isso foi inspirado e que não encontra-se ali nenhum erro, por isso devemos receber como autoridade sobre nós. Então, qual é o nosso papel? É receber. Mas para receber, a gente vai querer dar uma especulada e entender essas coisas. Segundo, visão modernista, a gente utiliza mais o termo liberal, mas às vezes é difícil até você definir quem é liberal, porque às vezes você pode achar que liberal é aquele que bebe, é aquele que vai em festa e dança e usa roupa que não é conveniente. Aí você olha teologicamente, o liberal é aquele que arranca Deus das Escrituras, acaba com o sobrenatural de Deus. Então nós estamos falando do liberal aqui sobre o sobrenatural, pois eu acredito que existam pessoas moralmente liberais, que acreditam que as Escrituras é a palavra de Deus. E existem pessoas que biblicamente são liberais e vivem moralmente melhor do que muitas pessoas que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, as Escrituras. Então nós encontramos o segundo, que é a visão modernista ou liberal. A Bíblia contém a palavra de Deus. Aí você vai precisar fazer o quê? Descobrir. Você vai avaliar cada texto e você vai descobrir assim, não, esse aqui não é texto, não foi Deus quem falou, isso aqui foi uma pessoa, a gente tira aqui, e aí você vai empobrecendo as Escrituras. Ou seja, aqui a declaração é, a Bíblia contém a palavra de Deus. As Escrituras, os 66 livros que nós temos, não é ele totalmente palavra de Deus, mas partes dele. E aí agora você começa a fazer cirurgia nas Escrituras. E talvez seja o caminho mais difícil. Quando é que surgiu isso? Isso tem 300 anos. Mas desde a Reforma Protestante já começou-se a fazer isso. Vamos descobrir aqui o que é palavra de Deus e o que não é. E aí então nós temos dentro do meio protestante uma linha que abriu para isso. Você vai ouvir esses nomes, Schleiermacher, Calbart, você vai descobrir que esses estudiosos se tornaram tão críticos das Escrituras e muitos deles não acreditam em Deus, mas eles queriam descobrir onde é aqui que pode ser chamada, né, para a fé cristã, palavra de Deus. Muitos deles acham que não se deve tirar essa expressão e permite-se conter a palavra de Deus para que moralmente, para que a fé, para que a comunidade continue. E aí nós vivemos o caos. Então existe um grupo enorme que está dizendo, olha, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Parece-me que a gente é mais simpático a essa expressão. Sabe por quê? Porque, naturalmente, nós precisamos romper algo que se chama fé. Eu preciso acreditar. Então, alguém diz, eu só acredito que as Escrituras são palavra de Deus, porque é loucura. Porque se fosse razão, eu estaria fora. Eu sei que, no final, a gente precisa passar por esse crivo também. O crivo daquilo que é singularidade das Escrituras. Por exemplo, quando o Senhor Jesus conversa com Nicodemos, ele disse, ô Nicodemos, você devia entender assim das coisas dos homens, de nascer, de viver, você deveria entender a lei. Mas agora é o seguinte, se você não compreende essas coisas, como é que eu vou explicar para você de coisas espirituais? Então por isso é mais fácil você pegar a Bíblia e reparti-la e cortá-la item por item. O reverendo Paulo Fontes tratou sobre canonicidade. Aquele momento ali é um momento assim perigosíssimo, porque eles vão questionar quem é o autor, qual é a fonte, quem escreveu. E quanto mais nós entramos nesse caminho aí, mais nós necessitamos de fé e de um sustento. Porque no final eu só posso acreditar que as Escrituras são a palavra de Deus
se o Espírito Santo confirmar isso. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas isso não quer dizer que nós não possamos fazer o estudo crítico das Escrituras, né? Quando você estudar isso aí, eu não sei se foi tratado, mas existe a baixa crítica e a alta crítica. Nós temos a baixa crítica a nosso favor. Primeiro, que se discute quando o texto foi escrito, quem escreveu o texto, como o texto foi, o linguajar, né? Nós recebemos a Bíblia já no português, e o português determinado por quem traduziu para nós. Então nós temos hoje a Bíblia João Ferreira de Almeida, que é mais comum, depois nós temos a versão NVI ou NIV, e você tem hoje no Brasil pelo menos 9 versões, e aí você utiliza o português que você quiser. Mas quando nós vamos para a língua grega ou hebraica, e aí você precisa, então, fazer algumas definições sobre quem escreveu e como é que escreveu. E uma das coisas que a alta crítica vai utilizar contra nós é justamente o fato das expressões humanas, o quanto o ser humano interferiu ou pôde participar, porque Deus utilizou esses instrumentos. Então, é mais fácil acreditarmos nisso. Tem aqui, não sei se tudo é, mas isso. Você já viu gente lendo a Bíblia? Não, eu acho que isso aqui... Você já viu o que o pessoal fez quando marca as palavras de Jesus na Bíblia? Eu acho um pouco perigoso, porque o olho da gente vai para isso. Gente, tudo ali é palavra de Jesus. A canonicidade e a inspiração é confirmada pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, Pedro, ou qualquer outro que escreveu debaixo do munus apostólico de Cristo. Quem considerou Escritura como algo sagrado, que deveria ser recebido como palavra de Deus, é o próprio Jesus. Ele diz, assim diz as Escrituras. Ele me disse, olha, foi dito assim, porém eu vos digo. Tanto é que ele traz até novo mandamento. Ou seja, é a autoridade de Jesus que está sendo questionada. Em última análise, quando nós questionamos a autoridade das Escrituras, nós questionamos Cristo Jesus e a soberania divina, porque é Ele quem preservou essas coisas. E o próprio Senhor Jesus disse, olha, nenhum tio. O tio é a menor expressão gráfica da língua hebraica. Nenhum tio. Nenhum. Tudo será considerado. E aí a gente continua para aquilo que é o tempo nosso. Aí o negócio ficou mais complicado, né? É a época do sentimento. Os autores neo-ortodoxos, eles vão trabalhar algo que se tornou, assim, talvez a coisa mais complicada para a nossa geração. Você pega as Escrituras, tem gente que, cheira, abraça, faz um monte de coisa, para que possa o quê? Sentir. Sentir. Qual é a frase mais comum, né, dessa geração? Embora tenha o conceito mais crítico, existe o conceito mais popular. O povo diz assim, o que eu entendi desse texto? Não sei se você já. E aí então desconsidera contexto histórico, desconsidera a grafia, o que está escrito, e aí interpreta por si só. Por quê? Porque agora nós estamos vivendo um tempo das nossas emoções, da experiência. Então houve ainda uma evolução do pensamento de Calbart para dizer o quê? Não é o que Deus falou, não é o que os profetas escreveram, nem tampouco é o que está registrado. Na verdade, a palavra de Deus é aquilo que você sente ou percebe quando lê. Então, por isso, algumas pessoas vão utilizar um texto muito comum, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, eles estão tentando tirar dessa letra as questões espirituais. E aí nós vivemos um tempo de empobrecimento catedrático e a gente não quer estudar as Sagradas Escrituras do modo que deveríamos. Então, quando você observar, provavelmente você vai encontrar esses 3 níveis. Nós, de linha reformada, na excelente explanação do que é a doutrina das Escrituras, sobre a autoridade, onde nós declaramos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, assumimos a primeira posição. A Bíblia é a palavra de Deus.
A Bíblia não contém. Embora essa afirmação seja uma afirmação verdadeira, mas ela não é plenamente verdadeira. E agora nós temos o último item, que é o item da nossa geração, do sentimento. A expressão é muito utilizada quando você vem ao culto. Diz assim, o que eu senti nesse culto? Se foi na reunião, o que você sentiu? Eu faço esse teste. Aos meus filhos eu pergunto, como é que foi a reunião? E aí eles respondem. E aí eu quero fazer análise. O que você sentiu lá? Você vê que é diferente aquilo que vê daquilo que se sente. Então nós temos esse terceiro item e a gente vai buscando pelo menos essas informações aqui. Mais deixa eu ver aqui, autoridade bíblica. Dos dois textos que nós lemos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia num terceiro texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Verso de número 13. Eu acho que eu anotei um texto aqui, mas eu vou fazer a leitura dele. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. É 1 Coríntios 2,13, não 2. Diz isso, olha. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo seu Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, os dois textos, o primeiro texto fala que homens que foram movidos por Deus, eles trouxeram a verdade de Deus. Segundo, o texto fala que a Escritura é inspirada por Deus. E o terceiro texto fala que o apóstolo Paulo diz que aquilo que ele escrevia era algo que era movido pelo Espírito. Aqui a grande discussão é, todo texto que nós encontramos, tanto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, foram inspirados por Deus. O Antigo Testamento, nós temos uma distância muito grande dele quanto à canonização. Quando o Senhor Jesus estava aqui nesse mundo, ele utiliza já a escritura do Antigo Testamento sem discutir sobre isso. Então você não vê discussão sobre o cânon do Antigo Testamento. Embora naquela época já tinham acontecido concílios para definir quais seriam esses livros do Antigo Testamento. E o Senhor Jesus fala dele. O Senhor Jesus fala dos salmos, dos profetas e da lei. Ele fala das três dimensões das Escrituras sem problema nenhum. O apóstolo Paulo, ele para durante 3 anos para estudar as Escrituras e encontrar Cristo nela. 3 anos de estudo. E agora o apóstolo Paulo assume a posição igual à posição que Jesus tinha. Ele diz, tudo quanto eu estou falando a vocês é também mandamento do Senhor, porque o Senhor falou comigo. Assim como eu recebi de Jesus, assim como o Senhor Jesus falou comigo, assim como o Espírito comunicou a mim. Então ele está dizendo que até aquilo que ele estava escrevendo naquele momento era palavra de Deus. E aí nós temos o Novo Testamento para que a gente possa ter não somente o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento como palavra de Deus. O resumo seria esse, a Norman Geisler, ele apresenta essa frase e diz, homens movidos pelo Espírito Santo, escreveram palavras sopradas por Deus, as quais são a fonte de autoridade para a fé e para a prática cristã. A palavra soprada ali é o termo inspirado, né? Quando a gente pensa em inspirar, o exercício é a pessoa fazendo assim. Está buscando. Né? Imagine só, a Bíblia fez isso, a ideia é essa, né? A Bíblia, ela nasce daquilo que ela puxa de Deus, daquilo que ela tira de Deus. Então, as Escrituras, Deus utilizou homens para que pudesse, inspirados por Deus, e Deus falando dinamicamente a mente deles,
utilizando toda a sua cultura, conhecimento histórico, geográfico, os limites, e eles então registraram, e Deus foi preservando essas informações para que todas elas pudessem chegar até nós. O termo é chamado theopneustos, ou seja, uma respiração de Deus. Mas aqui é a ideia de que Deus assoprou e lançou sobre aqueles homens a sua capacitação para que eles pudessem registrar a vontade de Deus. É daí que nós tiramos a autoridade. Ou seja, eu não tenho nenhuma informação extra-bíblica que possa convencer qualquer pessoa de que Deus inspirou homens, a não ser as Escrituras. Qualquer outra evidência são tentativas nossas de provar o valor das Escrituras. Por exemplo, qual é o livro mais distribuído, vendido, comercializado no mundo? A Bíblia. Você saberia informar quantos livros, a partir de 1800, Bíblias, foram impressas e distribuídas ao mundo? Vou fazer número aqui. No Brasil, os Gideões Internacionais, eles distribuem 800 mil Bíblias ano. No mundo, os Gideões Internacionais distribuíram 2 bilhões de Bíblia. A Sociedade Bíblica, nas pesquisas, diz que já se distribuiu aproximadamente 7 bilhões de Bíblias desde 1800. Não há nenhum outro livro. Qual é o livro mais publicado, que saiu na mão do povo? O livrinho vermelho de Mao Tse Tung. Quase 1 bilhão. Porque era obrigatório cada casa chinesa ter um exemplar. Se chegasse lá e não tivesse o livrinho vermelho, nenhuma outra literatura no mundo. Isso são evidências externas, não a evidência interna. Então, nós temos 3 textos bíblicos que defendem a própria Escritura. E é daí que nós tiramos a autoridade. Então, ela não está sobre a igreja, ela não está sobre nenhum ser humano, e ela não pode estar a juízo do nosso entendimento. Já viu a luta que é traduzir um texto e interpretar um texto? Como nós tentamos traduzir um texto, chegar a ele ao ponto, e você já percebeu isso, existe até uma anedota sobre isso. A Bíblia fechada é a palavra de Deus, a Bíblia aberta, Júlio Andrade disse, é a mãe das heresias. Cada um encontra um negócio lá, né? Existia uma discussão no período da Reforma se você poderia e deveria defender a sola escritura ou a nuda escritura. Ou seja, sola escritura, você poderia utilizar somente as escrituras, mas ninguém no equilíbrio da Reforma disse que não poderia se ouvir os intérpretes das escrituras, recebendo iluminação divina. E aí então muitos autores, por isso nós lemos desde o início, desde os dias de Jesus, os escritos mais próximos do pensamento de cada irmão que pôde se dobrar sobre as escrituras e receber iluminação. E aí então nós temos a história. Todas as vezes que nós vamos pregar um sermão, nos é orientado a entender o que as pessoas pensaram antes. Porque o Espírito Santo, ele vem iluminando. E agora, por exemplo, nós vivemos numa geração maravilhosa. Olha, o nível de conhecimento, o nível arqueológico de resposta para confirmação, até 1940 não se acreditava que Jericó existisse. Era história bíblica. Mas a partir de 1945, pesquisas, em 1961 confirmou, Jericó existiu. A Bíblia tem maior confirmação arqueológica do que qualquer outro livro. Mas foram homens inspirados. Esses homens trouxe da revelação divina, registrou essas coisas, mas nós precisamos primeiro aqui. Então não é o que as pessoas dizem, mas o que as Escrituras fazem em favor do ser humano, e aí nós temos ela como realidade,
como verdade. E nós devemos, então, nos desdobrarmos para entender as Escrituras. Vamos mais à frente aqui. Autoridade. 3 fatores fundamentais. Isso aqui é rapidinho. Deus é a causa original. Então, se você é um teísta, você está automaticamente dando crédito de que Deus é que trouxe informação. E a informação cristã é basicamente essa. Em nenhuma outra religião você encontra Deus comunicando primeiramente com os homens. É o homem que precisa chegar até Deus. E Deus revelou. Ele manifestou. Nós temos as Escrituras, que é a expressão registrada da revelação de Deus, mas nós temos a manifestação da revelação de Deus por meio das coisas naturais. Nós podemos observar. Mas ela é de um contexto geral. Enquanto nós pegamos as Escrituras, é um contexto salvífico com confirmações e pura verdade. Então é a causa. Os homens de Deus serviram como instrumentos. Por exemplo, por mais que o apóstolo Paulo tenha sido inspirado por Deus, um dia o apóstolo Paulo deixou de existir. Você associa isso ao quê? A minha palavra jamais. Então, por mais que a gente diga que foi o apóstolo Paulo quem registrou, o próprio Paulo dizia que as palavras não eram de quem? De Cristo. Porque tudo quando ele ensinava, ele colocava Cristo. Então, por mais que nós tenhamos, ainda que a Escritura seja a nossa única regra de fé e prática, ela não pode entrar em desacordo com quem? Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, que é a expressão maior dessa revelação. E olha, que Jesus disse que deveria ter uma palavra que cuidasse do povo dele. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mais uma informação, Sagradas Escrituras. O que é? O produto final. Foi o cano. Então, com o fechamento. Paulo Fontes, você chegou lá e fechou o cano ou ficou com ele aberto? Né? O reverendo Paulo Fontes tratou, esse é um assunto que se discute. Né? Qual é o versículo bíblico que fecha o cano? Então, toda vez que a gente vai discutir, e a gente sabe que não é um versículo simplesmente, mas é um período, é um momento revelacional, onde aqueles que estavam próximo de Cristo, próximo da época apostólica, aqueles que receberam o munus e as informações diretas, tanto que todos os livros do Novo Testamento têm um munus apostólico. Alguém ouviu, esteve com Cristo ou recebeu informação de alguém que estava com Cristo, ainda que seja a pesquisa de Lucas. E as informações recebidas diretamente que o apóstolo Paulo trouxe para registro. Ou Pedro sendo aquele que era tão próximo do Senhor Jesus. Ou até mesmo aquele que era chamado de amado do Senhor Jesus, que trouxe para nós o Apocalipse. Ao ponto dele receber visões e receber a informação direta, dizendo, escreve assim, João, ó, assim, desse modo. Todos esses modelos de manifestação de Deus para utilizar o ser humano como instrumento, Deus utilizou para que pudesse chegar até nós o quê? O registro. Pastor, por que Deus escolheu palavras? Eu sempre ouço isso. Parece que seria mais fácil se Deus tivesse utilizado... qual outra linguagem mais fácil? Né? Não tem outra linguagem para o ser humano mais fácil do que a escrita. Então, por mais que a gente pudesse dar a Deus essa informação, ou que a gente quisesse que todos os dias Deus respondesse uma pergunta, alguém chegou perto de mim e disse, pastor, Deus podia ter dado a Bíblia com pergunta e resposta, né? É aquela que a gente tem na mente, a gente abre, aí ele responde, aí aparece lá. Mas não foi esse modo. Ele utilizou aquilo que o ser humano tem de mais íntimo, que é o seu poder de comunicação, sua capacidade. Mas preste atenção, né? O registro daria possibilidade para nós examinarmos. Olha, a manutenção desses registros, eles puderam acontecer. Deus veio revelando na história até chegar esse momento tão especial, e nós vivemos num tempo onde as Escrituras podem chegar a cada um de nós com tamanha facilidade, e nós podemos sentar e examiná-las. Sagradas Escrituras. Quem é que diz isso? O próprio apóstolo Paulo, quando ele diz que a Escritura, aqui é grafê,
aquilo que foi grafado. Grafia. Então, irmãos, quando o pastor chegar aqui à frente, eu não sei se o Jorge utiliza isso, né? O recurso de utilizar as línguas, né? De vez em quando algumas pessoas dizem, não, que lindo, né? Quando o pastor utiliza lá, porque no hebraico e tal. Outros dizem, meu Deus, não entendi nada, o pastor parece que falou hebraico. Aí quando ele usa o grego e tal, né? A gente informa que isso a gente deve usar no gabinete. Quando chega aqui, às vezes, num nível a gente pode acompanhar. Vamos dar uma aula, uma expressão, e ainda mais quando a gente usa as declinações, né? Aí o negócio fica mais complicado. E quando a gente usa as formas, e as pessoas dizem assim, por quê? Olha, quanto mais nós entendemos as línguas originais e tivermos uma melhor tradução, melhor então nós ofereceremos alimento para o povo. Então, se o seu pastor gasta tempo utilizando, se algum dia ele utiliza, de vez em quando, né, aproveite isso. Eu tenho um amigo que ele defende que na escola dominical devia ter aula de grego e de hebraico. E eu disse, eu concordo. Ele disse, por que o senhor não dá, pastor? Não, isso é outra coisa. Isso aí é outra história. A gente já tem dificuldade de falar o português, né? Mas seria interessante. Então, as escrituras precisam ser estudadas. Eu acho que o aspecto da canonicidade ajudou a pensar um pouco nisso. Vamos caminhar aqui? Para a gente ir lá, distinções importantes, é mais uma expressão, a gente sempre ouve essas três palavras, não é? Inspiração, revelação e iluminação. A inspiração vai fazer com que a gente possa acreditar que a palavra de Deus é verdadeiramente palavra de Deus. Então, é o processo da inspiração, é o resultado da inspiração, é aquilo que Deus inspirou e a Bíblia mesma diz que é palavra do Senhor. Então nós temos esses três processos. Primeiro, revelação é o fato. Deus decidiu revelar-se aos homens. Segundo, inspiração é o meio. Deus inspirou homens, né? Nós utilizamos até algumas frases, olha, falaram da parte de Deus, Deus revelou, Deus se manifestou. E Hebreus deixa isso muito bem, capítulo 1, verso 1. Inspiração é o meio. Ali, eu deixei ali de propósito os santos ali, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Homens santos fizeram o quê? Falaram, são instrumento de Deus, né? A gente chama isso de inspiração dinâmica e não inspiração ditada. Então nós não cremos que as pessoas receberam psicograficamente a informação e foram lá escrever nada. Deus, e talvez seja aqui uma grande dificuldade, definir qual foi o modo, como é que Deus comunicou a mente. Nós utilizamos esse termo, Deus comunica a mente, de forma dinâmica. Enquanto essa pessoa vivia toda a sua experiência pessoal, ela faz o registro. E ela conta o que está acontecendo. Por exemplo, quando você pega a carta de Filemão, uma pessoa uma vez perguntou para mim, falou, Alex, você poderia dar um estudo sobre Filemão? Eu estava no seminário, meu 2º ano, e eu pensei comigo assim, meu Deus do céu, o que se prega na carta de Filemão? E aí eu fui estudar a carta, estava no 2º ano. Gente, no dia lá a gente fez a exposição, e a menina, assim, todo mundo falou assim, eu não sabia que tinha tudo isso em Filemão. Eu falei assim, nem eu. Mas por quê? Porque nós ignoramos. Por isso, irmão, João 3,16, alguns pastores pegaram 100 sermões. O justo viverá pela fé. Um pastor pegou 38 sermões, buscando justamente a essência do que aquela palavra traz a nós. E Deus inspirou essas pessoas. Deus trouxe esses homens, respeitando tudo aquilo que era natural deles, para que pudessem então trazer a verdade. E a iluminação é o dom, né? O dom do Espírito, tá? Não é um dom pessoal, mas é para todos aqueles que são iluminados pelo Espírito. Ou seja, o que inspirou é aquele que nos ilumina. A gente sempre ouve uma frasezinha aí, né? O autor das Escrituras a lê conosco. Ou seja, quem escreveu o livro, assenta-se ao nosso lado para que nós possamos fazer a
leitura, e ele mesmo dá informação, ele diz, olha que beleza. Ele mesmo diz, olha o que eu escrevi sobre mim. Olha o que eu escrevi sobre a criação. Leia. Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Imagine só Deus sendo aquele que acompanha-nos na leitura da própria palavra, né? Então é útil. As escrituras são úteis. Vamos caminhar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Pontos importantes da inspiração divina. Eu vou colocar aqui 4 itens. Eu já vou deixá-las aqui. Deus consagrou a linguagem escrita. Ele poderia ter utilizado outros mecanismos? Poderia. Mas ele decidiu consagrar a linguagem escrita. Então, alguém disse que você vai ter muita dificuldade de ser protestante se você não souber ler. Na verdade, todos os cristãos poderiam. Mas eu encontro um salvo-conduto lá em Apocalipse. Em Apocalipse diz assim, bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado o que ouve e bem-aventurado o que guarda. Aqui não é todo mundo. Poderiam ser aqui, no máximo, 3 tipos de pessoas. Nem todo mundo tinha cópia das Escrituras. Bem-aventurado o que lê. Eu. Só um. Não é todo mundo que lia. Nem todo mundo. Nem todo mundo tinha acesso às Escrituras. Segundo, bem-aventurado agora não quem lê, mas bem-aventurado quem ouve. Bem-aventurado quem guarda. Existem 2 expressões que a gente poderia, como sempre, ter uma discussão. Quem guarda é quem pratica ou quem guarda é quem guarda mesmo? Quem guarda é quem conserva. E olha, irmãos, quando um rolo chegava numa igreja, é uma carta de Paulo, ela era muito bem conservada. Só para você ter ideia. Sabe quantos, deixa eu utilizar a expressão aqui, quantas partes das Escrituras, ou quantos textos preservados são distintos uns dos outros, tem das Sagradas Escrituras para dar crivo de verdade que esse texto não é um texto manipulado, não é um texto... Nós encontramos 5.000 cópias do Novo Testamento, partes dele. A mais antiga entende-se ser no finalzinho do 1º século. Mas com certeza do 2º século já tem um tanto. Do 4º século tem muito mais. Ou seja, olha o tanto de gente que guardou essas Escrituras. E aí, as descobertas arqueológicas têm feito isso. O negócio tem ficado mais bonito. Se você um dia quiser, leia sobre o Códice Muratoriano. Foi ele que ajudou a confirmar o cânon no 4º século. Porque todo mundo ficava discutindo, alguém escreveu, e aí acharam um pedaço de papel pequeno. Falava de Marcos, falava de Lucas, falava de Mateus, falava de João, falava dos apóstolos e falava da lista dos livros que eram aceitos lá no 4º século. Ou seja, bem próximo aos dias do Senhor Jesus. E aí então trouxe para nós o quê? Manuscritos que tinham do 7º século, veio dizer para nós assim, olha, esse texto é mais antigo do que a maioria dos textos que nós temos. Então vamos lá. Por exemplo, os textos encontrados, ou os papiros encontrados, né, na caverna de Qumran, 1960 é a confirmação final. O tanto de texto do Antigo Testamento, e o texto mais completo que eles têm é o texto de Isaías. Isaías, sempre um autor questionado, se é o primeiro, 2 autores, sempre uma discussão alta, crítica, querendo destruir quem é Isaías. Daí a pouco aparece, agora, 1960, um texto da época de Cristo, mas que ele se remete a textos anteriores, ou seja, 600 anos depois, mas quase 2.000 anos o texto. Ah, pastor, os textos de Platão, 6, 7 cópias. Os textos de Sócrates, 5 cópias. Os textos da maior parte dos filósofos não tem mais do que 7 cópias. Talvez aí sim, alguns textos que têm 12, 14 cópias. As Escrituras, mais de 5.000 cópias. Bem-aventurado aquele que guarda. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que ouve. E agora, irmãos,
Existe uma estatística assustadora. Mais de, deixa eu achar o número aqui, 9 milhões de pessoas com deficiência de comunicação, surdo, mudo. Apenas 2% dessa população frequenta a igreja. A Bíblia não chega para eles. Quem é que tem que levar? Inspirou somente o quê? Os autógrafos. Essa aqui é a luta. Somente os originais. Foi falado, Jorge, sobre os originais? Deixa eu trazer uma informação, depois pode ser fonte de pesquisa. Nós não temos nenhum texto que seja da pena de Pedro, de Paulo, de Lucas, de nenhum texto do Antigo e nem do Novo Testamento como declaração. Todos os textos são considerados como textos de cópia. O que nós acreditamos? Nós cremos que a inspiração, ela está para esses textos originais. Os textos cópia agora recebem uma inspiração indireta. Como? Os escribas. Aqueles que manifestaram seu cuidado com as escrituras. Os escribas ou os copiadores, eles eram tão assim cuidadosos que em alguns textos você encontra por mais de 12 vezes um pingo de tinta no canto inferior para repetir, para que pudesse ser a mesma coisa. E uma das coisas que tem acontecido na nossa geração é a tentativa de tornar o texto bíblico como falso e manipulado. Sabe quem nos ajudou? Aí agora nem somente a igreja ajuda. Os críticos foram lá e eles começaram a pegar todos os textos. Vamos provar que o cristianismo é falso e ele manipulou. É sempre você ver assim, mas você acredita num texto que foi escrito por homens? Sim, 40 autores, sim. E eles reuniram quando? Nunca. Mas quem fez a edição? Deus. Mas eles conversaram sobre o quê? Não, eles nunca se encontraram. Cada um escreveu a hora que quis, o momento que quis. Mas eles não combinaram de escrever um texto para parecer com o outro? Não. E quanto tempo foi? 1.600 anos. E os textos não têm contradição. Os textos se completam. Imagine só alguém escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Crônicas, aquele monte de informação. E o Senhor Jesus, ele diz que tudo aquilo que ele cita essas coisas, diz, é palavra, é escritura. E agora chegou até nós. Então qualquer um poderia fazer com que esse texto fosse mentiroso ou ele tivesse sofrido alguma alteração para que as pessoas pudessem acreditar. Vocês sabem, na informação, os críticos disseram, olha, um negócio legal, a Bíblia não tem isso. Os textos que não são bíblicos sofreram muito maior alteração. Os profetas, lembra que eu falei que tinha um colchete ali, depois eu falo sobre isso? Aquela palavra ali, ela não aparece em todos os manuscritos. E aí, devido à nossa integridade, a gente põe até na Bíblia para as pessoas saberem, olha, esse texto aqui, há em nós uma dificuldade. Tanto é que nós desejamos ser transparentes. Porque imagine se o cristianismo resolvesse manipular os textos e as pessoas descobrissem que nós manipulamos os textos, seria uma vergonha. O cristianismo não é acusado disso. O cristianismo é acusado de mito. Isso é história. Mas de falsidade de documentação, não é. Então os autógrafos, ou seja, a inspiração é verbal, ou seja, palavra por palavra. Ela é plenária, no sentido aqui assim, de Gênesis a Apocalipse, de um texto ao outro, uma frase a outra, uma oração a outra, até encontrar adjetivos, verbos, substantivos, e por último ela é autoritativa. Então, todas as vezes que eu leio as Escrituras, ela se apresenta como autoridade sobre o ser humano. É incrível. Você pode ir ler os textos, a Bíblia não diz assim, talvez, recomendo de vez em quando, quem sabe. Não, é o tempo todo. Tanto que os 10 mandamentos, para a nossa geração, ele é abrupto na sua negativa. A Bíblia não quer corrigir isso, ela não tem preocupação quanto a isso. Quem é que quer corrigir? Somos nós. E às vezes a gente acha até que algumas coisas que estão escritas lá não deveriam estar. Você já leu Ezequiel 16?
Se você nunca leu, não leia. Isso é bom, né? Vai ler hoje. Você cai de costa se traduzir do jeitinho que está lá. Mas está lá. Uma das coisas boas das Escrituras é que ela apresenta as coisas feias dos personagens. Olha para você ver, se as Escrituras quisessem simplesmente nos enganar, ela esconderia a história de Davi, esconderia as histórias dos reis, não contaria a história de Noé, não contaria a história de Batseba, não contaria os desfeitos e os erros daqueles que tinham autoridade e abusaram, não contaria a história de Eli, não falaria que Moisés fez o que fez. A Bíblia não tem preocupação com isso, porque ela é palavra de Deus e ela não mente naquilo que ela fala. Quando a gente fala de pleno aqui, nós estamos falando que ela é para aquele que tem intenção de encontrar fé e prática, mas ela também, historicamente e cientificamente, fala a verdade. Embora a gente tenha as lutas. Vamos caminhar aqui, porque a gente chegou. A Bíblia é autoridade sobre a igreja e não o contrário. As evidências internas e externas corroboram a sua confiabilidade. É daqui, irmãos, que nós tiramos, então, toda a autoridade bíblica. E aí eu gostaria de ler um texto. Se você não é afeito a esse texto, né, depois você compra o texto, para que o material para que pudesse, né, tomar conhecimento. Que é a confissão de fé, o que ela diz. Vamos juntos fazer a leitura? A autoridade das Escrituras Sagradas mais um. Pelo testemunho. Amém. Vamos, eu tenho mais. Tá certo lá? Tô indo. Oi? Ah, sim, mais um. São mandamentos, vamos lá? Um cidadão foi desafiado recente para discutir e debater o lançamento do livro de Dawkins, né, sobre o delírio de Deus. Então, uma contestação sobre a existência e a verdade de Deus. E ele falou assim, não, eu aceito ir para o debate, mas com uma condição. Ele disse, qual? Você vai trazer para mim 50 pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pelo livro de Dawkins, e eu vou trazer 50 pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pelas Escrituras. O dia que você tiver 50, e eu já tenho os meus 50, a gente parte para um debate. Por que eu encerro aqui? E talvez seja a maior dificuldade nossa. Pelo menos eu participei dessa discussão, um senhor mais o outro discutindo sobre as Escrituras, e eu percebi que o rapaz que era crente, ele apelou no final, e ele disse, aí o moço diz assim, mas se eu não acreditar nessa Bíblia, você vai para o inferno. Então o argumento é moleza, é muito fácil, nós cremos nisso, né? Se você não acredita, então não há possibilidade de salvação, você vai para o inferno. Mas eu encontro em Colossenses, né, capítulo 4, verso de número 6, dizendo que a nossa palavra deve ser temperada com sal para que a gente tenha condição de responder às pessoas.
para a gente até aproveitar as oportunidades. E também encontro em Pedro dizendo que eu devo fazer o quê? Dar razão da fé que eu tenho. Então, ainda que, em última análise, tenhamos plena convicção de que somente acreditará que a Bíblia é única e exclusivamente realidade para nós como palavra de Deus, somente aqueles que são iluminados pelo Espírito. Então, isso não é um papel meu, nós vamos usar toda a nossa capacidade. E agora, o que tem de apologeta aí não é brincadeira para poder fazer isso. Então, existem pessoas muito mais capazes do que eu que vai fazer isso. Mas então nós declaramos que é a autoridade. Como é que eu funciono? Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou falar de coisa prática, coisa moral na escola dominical. Então, a gente vai falar um pouquinho, mas eu queria que você pudesse lembrar dessa frase. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Eu vou entrar aqui no segundo assunto, eu tenho mais 10 minutos. Eu acho que dá para a gente poder caminhar aqui, tá joia? Inerrância bíblica. Aqui é o calcanhar de Aquiles para que a gente possa discutir. Vamos lá? Todo mundo? A doutrina... É a crença de que a Bíblia é... Ou seja, que a Bíblia diz... O que a Bíblia diz é o que Deus diz. Então, quando eu pego aqui... Mas, quando a gente fala de inerrância, nós não estamos querendo dizer que tudo é claro. Tão claro como nós gostaríamos que fosse. Então, por exemplo, para que a gente possa ter conhecimento bíblico, nós precisamos evoluir no estudo. E a gente percebe que algumas pessoas recebem uma instrução e uma iluminação para a interpretação de um texto, e outras pessoas têm muita dificuldade. Então nós sabemos isso. Quem é que já disse sobre isso? Não tenha dúvida. O apóstolo Pedro disse assim, gente, eu estava lendo uns negócios de Paulo aí, deu uns negócios que escreve lá, eu vejo que o pessoal, nem todo mundo entende. Você já viu que na igreja é assim? Você vem aqui, você fala de um tema, e aí 10 diz assim, gente, eu entendi. Uns 12 dizem assim, entendi nada. Rapaz, no primeiro ponto eu me perdi. Deve ter gente assim aqui hoje. Levanta a mão quem está assim. Oh, por favor, não. Calma, tá bom? Mas não faz de conta que você está entendendo. Você olha, mira o pregador e ri para ele. Um dia você vai receber mais informação. Não tenha dúvida disso. Então, às vezes, isso. Essa informação para a gente, ela é muito básica. Por exemplo, o conhecimento da etimologia. Existem palavras que, às vezes, ela aparece uma única vez nas Escrituras. Como é que estuda uma palavra que aparece uma vez? Aí você vai em livros, não acha nenhum. Mas, um dia, um arqueólogo achou um tabletezinho, um tijolinho, e estava lá, e eles disseram, é para isso, essa palavra serve. E aí, ajuda-nos onde? Na tradução, não na revelação, mas na tradução. Então, irmãos, por isso que nós temos, assim, 5, 10 anos, uma correção, uma adequação até mesmo de alguma palavra nas Escrituras, para ajudar justamente para que nós pudéssemos dizer assim, olha que legal, eu consegui compreender, mas não se nega a inspiração. Nós não chegamos ainda ao pleno conhecimento. João Calvino não discutia inerrância das Escrituras. Ele discutia sobre a infalibilidade das Escrituras. São 2 termos que eles passaram a ter uma distância mais por causa da nossa época, mas desde o início eles entendiam que a palavra de Deus não continha erro. O registro seguro e infalível. Segundo, a regra certa e inerrante. A palavra infalível de Deus, isenta de toda mancha ou defeito. Isso ele fala quando comenta uma parte do Salmo 19, onde ele diz lá, a lei do Senhor é perfeita. Sobre a palavra perfeita. A palavra perfeita ali é completo. Já foi almoçar? E aí você fez um almoço perfeito?
e alguém elogia assim, esse almoço está perfeito, só faltou bacon. Não é perfeito. A palavra, ela é perfeita, ela é completa. Tudo que você necessita, você encontra nas Escrituras. Ah, pastor, mas eu queria informação sobre bula, remédio. Não é o necessário. Então, tudo aquilo que as Escrituras trouxe como verdade, ela supre. Por isso, então, nós olhamos para a Escritura como toda a Escritura. Então, eu preciso encontrar. Salmo 19 nos ajuda a entender as preciosidades da revelação de Deus para a nossa vida. Porque o texto diz assim, e restaura a alma. Calvino, então, trata um pouquinho desses itens, embora lá atrás. Algumas objeções da doutrina da inerrância das Escrituras. Então, você vai ouvir algumas pessoas dizerem, eu não acredito que a Bíblia não contém erro, e eles vão contar para vocês um monte de erro. Você já leu a sua Bíblia e já encontrou algumas coisas que a gente chamaria de contradição? E assim, por que esse texto diz uma informação e esse texto diz outra? Então, há uma discussão muito grande sobre isso. Nós utilizamos o termo não de imperfeição da Escritura e não de erro da Escritura, mas chamamos de aparentes contradições. Nós encontramos, os pesquisadores, eles fazem o quê? Para cada texto, eles estão se debruçando para poder encontrar uma resposta, porque nós é que afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, um cético, ele tem que duvidar da gente. Foi você que argumentou, foi você quem disse. Então, quem diz, ele tem que provar. E agora, então, quando uma pessoa diz, eu não acredito na Escritura, ok, ué. Nós dissemos que acreditamos. E ele disse, prova para mim. E aí você disse, eu não preciso provar nada, não. Precisa sim, você disse, ué. Então, prove. Então, o cristianismo luta para dar essas provas. E existem materiais, existe material, assim, à vontade para ler sobre isso. Por exemplo, os 2 cegos e um cego da entrada na saída de Jericó. Então, um texto você encontra um cego na saída de Jericó, você encontra 2 cegos na entrada de Jericó. Com o passar do tempo, a história e tudo, encontraram pelo menos uma resposta. Você tem a cidade antiga e a cidade nova. 2 cegos. Qual é a diferença de ter 2 ou 4? Ah, mas deveria ter 3 ou 2. Não ser inexata não quer dizer que é mentira. Porque o propósito foi um cego, ou pessoa cega, foi curada pelo poder de Cristo Jesus, enquanto andavam com seus discípulos. Ou entrando na cidade antiga, ou saindo da cidade nova. Só que nós não temos conhecimento dessa época. Então, os estudiosos vão lá e eles estão buscando apresentar essas realidades. É uma ideia nova. Verdade, o termo inerrância, ele passa a surgir menos de 200 anos, mas ele vai ter uma discussão em um seminário protestante nos Estados Unidos, onde há uma divisão. Então, um grupo hoje nem quer usar essa palavra inerrância. Eles querem voltar para o termo infalibilidade. Ou seja, a palavra de Deus é infalível. Mas você vai discutir e, da agora para frente, todo mundo vai querer provar que a Bíblia está errada. E você vai assistir um tanto de youtuber, de gente falando sobre essas coisas. Então, é uma ideia nova americana na história do cristianismo. Segundo, é muito literalista e carece de sofisticação. Ou seja, você olha para as Escrituras e você responde ao que está no texto. Então, você precisa, aquilo que o cristianismo tem feito, dar provas convincentes de que na Bíblia não tem erro. Mas o que as pessoas pensam? Elas pensam assim, você é um religioso. Religioso não entende de ciência. Religioso não é uma pessoa exata. Se você não é uma pessoa exata, então você não pode usar qualquer método científico para provar a realidade. Ou seja, quando foi escrito, a história, como a ciência, então você não pode utilizar. Então a ideia é essa, só para você entender um pouquinho mais sobre isso. Quem é a pessoa que definiu sobre a visão do Big Bang, da criação do mundo? Foi um cristão, ele buscando uma lógica. Só que aí então há rejeição, mas foi. Qual é o maior centro de estudo do universo na astronomia? São cristãos. Você precisa ver a quantidade de cristão envolvido em ciência que crê. Quem desenvolveu a fita de DNA? Quem numerou, quem colocou tudo lá? Um cristão. Então o cristão não é uma pessoa alienada cientificamente. E aí eu convoco os jovens. Pare de achar que você é somente
aluno de escola dominical. E lá na universidade você cala a boca. Aqui você fala, conta a história de José, Maria e tudo. Lá na faculdade você conta, não. Gente, nós temos muito mais aparato para confirmar as histórias que nós contamos do que a universidade tem apresentado tudo aquilo contra as Escrituras. A transformação de pessoas. E agora nós temos um mundo inteiro que defende justamente relatos bíblicos. Por quê? Porque estudiosos entraram. Preste atenção, os maiores cientistas de séculos passados eram cristãos. Nós é que vivemos num tempo que acha que não pode ser cristão. E cristão tem que ser somente coisa de fé. Nada disso. Então nós temos condição. Terceiro, não é ensinada pela própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia não diz que ela não erra. Então, alguns vão dizer isso. Não tem um versículo bíblico que diz assim, a Bíblia não erra. Irmãos, a lógica é essa. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus não muda, Deus não erra, Deus não falha, Deus não mente, que a palavra dele é verdade. Então, a Escritura está cheia de evidência para declarar que Deus não erra. É dali que nós tiramos. Por último, é contrário ao fenômeno da Bíblia. Qual é o fenômeno da Bíblia? Homens inspirados. Se homens inspirados, se homens escreveram, não é esse o argumento? Como é que você acredita num monte de papel que um monte de homem escreveu? Irmãos, olha a quantidade de documento que existe no mundo que foram homens que escreveram e nós acreditamos. Por exemplo, o material de filósofos que a gente nunca, nem sabe onde eles estiveram e nem onde nasceram. As pessoas têm mais capacidade de acreditar em Platão, em Sócrates, que tem muito menos documento do que sobre Jesus Cristo, mas preferem acreditar neles e não acreditar em Jesus Cristo. Existe muito mais material, é muito mais farto o que se fala de Jesus do que qualquer um desses filósofos, como documento antigo. Então, não é porque o homem que escreveu que está errado, e aí então nós temos que encontrar erro. O que Deus utilizou? Deus usou a cultura. E a gente encontra, se algum dia você for estudar, quando você lê 1 Pedro e 2 Pedro, você encontra a divergência, a diferença. 1 Pedro tem um grego mais simples, 2 Pedro tem um grego mais clássico. Aí ele diz, olha aqui então, olha, aqui não é Pedro, não. Os copistas, ou as pessoas que estavam às vezes auxiliando, olha quantos textos do apóstolo Paulo não foram escritos por ele, mas por alguém que escreveu em nome dele e ele assinou no final. Então não tinha problema nenhum você utilizar a ajuda de outra pessoa. Por exemplo, Lucas, um homem erudito. Então o seu grego, ele é de erudição, de informação, mas ele pesquisou, ele saiu, ele pesquisou. Agora, por exemplo, qualquer pessoa que pesquise Platão recebe maior crédito do que Lucas. Tem muito mais documento para provar que Lucas escreveu sobre Jesus do que qualquer historiador fale sobre Platão. Ou sobre qualquer outro filósofo, em termos de documento. Mas agora preste atenção. O dia que você tirar Platão dos escritos de Platão, não muda nada. Mas o dia que você tirar Jesus dos escritos de Jesus, muda tudo. Acabou o cristianismo. Acabou. E se eu colocar o erro nas escrituras, eu acabo com aquilo que eu creio. Então, quem é que defende a fé cristã? Eu devo explicar porque creio. O que nós fazemos é auxiliar. Eu tenho mais 5 minutos? Não, tenho. Declaração de Chicago. Então, uma turma aqui pertinho de nós, nos Estados Unidos, resolveu, em tempo, escrever sobre a inerrância. Os Estados Unidos discutiu-se muito sobre isso, e aí eles fizeram uma declaração. Opa, deixa eu voltar aqui. A Escritura, na sua inteireza, é inerrante, está livre de toda a falsidade, fraude ou logro. Negamos que a infabilidade e inerrância da Bíblia limitam-se aos temas espirituais, religiosos ou redentores, excluindo-se as asseverações nos campos da história e da ciência. Olha, todo mundo vai dizer assim, sobre fé eu te ouço, mas eu não ouço a igreja sobre história e ciência. É assim que a gente lida. E agora, como é que a igreja vai trabalhar essas coisas? Quando é que ela vai fazer isso? Ela já faz, irmãos. Vou informar.
Nós é que não vamos até esse material. Esse material já está aí. Esse material existe. Só que nós não temos publicação. Nós não temos esse material na mão das pessoas. E quando a gente vai tratar de fé e ciência na igreja, alguém diz assim, política, religião, fé, ciência não discute. E aí a gente incentiva o quê? Um monte de gente a virar pastor, mas ninguém cientista da fé. Por que um historiador não pode escrever? Por exemplo, o filme Ben-Hur. Né? Ben-Hur, eu assisti aquele Ben-Hur, que todo mundo andava devagarzinho e tal, né? Hoje é mais rápido, né? Então você tem a versão nova, eu preferi a versão antiga. É sempre assim, quem é mais antigo prefere a versão antiga. E aí, então, Ben-Hur foi escrito por um cidadão que declarou não acreditar. Um outro cidadão levantou e acordou e disse assim, eu vou provar que o cristianismo é falso. E ele começou a escrever o primeiro capítulo do livro dele, ele disse, o livro que não quis ser escrito. E a Bíblia tinha razão. A quantidade de material para provar a ciência em favor da fé cristã, por exemplo, irmãos, a Bíblia não é um livro científico. Mas não quer dizer que a Bíblia não fala sobre verdades científicas. Ah, pastor, mas ela errou quando disse Josué. Sim, ué. Pelo olhar humano, quem é que anda? Esqueça que você teve aula de geografia e fale como é que funciona o sol lá na sua casa. Já percebeu a linguagem que você usa? O sol nasceu. Só que a gente sabe que cientificamente a expressão é o quê? A terra girou. Só que a gente não usa essa expressão. Mas a Bíblia não afirmou o contrário. A Bíblia afirma a expressão, que é a lógica humana. Ó. A lua ilumina. Se você observa a lua, e Deus respeita a observação humana, ela vê o quê? Brilha. Só que alguém precisa te explicar que ela brilha não com luz própria. Ah, é mesmo. Mas brilha. E ela traz essa aí. Então, nós temos medo do que as pessoas perguntam a nós. Por quê? Porque nós achamos que a Bíblia só fala de coisas de fé. Mas ela não fala sobre coisas da história e da ciência. Preste atenção. A arqueologia moderna negou por muito tempo a história de muitos reis e de muitos personagens bíblicos. A arqueologia antiga. Só que a arqueologia moderna tem feito o quê? Confirmado. Por exemplo, dilúvio. Mais de 40 povos narram sobre uma inundação. E sabe o que acontece? Não se descobria isso antes. Não tinha. E a arqueologia está aí, arrancando um tanto de coisa. Ó, alguém aqui gostaria de ir para a arqueologia para provar que a Bíblia está certa? Quem é que gostaria ou toparia fazer isso? Vamos, onde eu parei. Isso, sobre história e da ciência. A gente vai... Aqui eu tenho um monte de informação. Eu gostaria de ir até a última, só. Estou chegando. Mais um. Vamos lá? A Bíblia... Amém. Ok? Vamos. Vai ter pergunta ou a gente vai tomar café agora? Tem mais tempo não, né? Amanhã é domingo, irmãos. Então, 3 apenas. Algum irmão tem alguma pergunta? O tempo já não ajuda, né? Então, sim.
O Nicéia vai dar no 4º século, né? Então já foi o material encontrado, ele foi encontrado agora. Então ele ajuda na história. Naqueles dias você não tinha, né, o material utilizado naquele tempo. Então, quando a gente utiliza, eu usei aqui o moratório, ele vai falar sobre aquilo que ele ajudou as pessoas a entender quão antiga era uma das primeiras listas do cânon. E não no concílio em si. O concílio é quem vai tomar essa decisão. Então, é uma questão histórica ou arqueológica, né, um encontro de um material que vem corroborar uma informação que passou em torno de 1.400 anos, 1.600 anos sem essa informação, e agora esse documento foi encontrado. Então ajuda a entender quais eram os livros, que eram os livros que nós temos hoje. O Antigo Testamento pleno, sem interferência dos apócrifos, e agora os 27 livros. 2 livros ou 3 livros sempre teve uma discussão, né, sobre se ele deveria ou não. Hebreus é o célebre, ele sempre teve uma dificuldade sobre isso. A 2ª carta de Pedro sempre aparecia um pouquinho lá, justamente por causa do modo que ela estava sendo escrita. E alguns outros livros que tinham algumas discordâncias, mas esses 2 livros eles sempre encontraram. Mas no 5º século cessou isso, e na Reforma Protestante aí baniu qualquer dificuldade quanto a isso, né? Foi só um aporte para ajudar naquilo que estava no passado, né? Ok. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Ok? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que nos abençoe. Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra, que é inerrante, que é autoritativa, que é infalível, que é transformadora. Ó Deus, dá-nos o conhecimento das Escrituras, não, ó Deus, para o nosso orgulho, mas que seja para a nossa transformação. Pois é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.